A paz do Senhor a toda a igreja, Assembleia de Deus Restaurar. Estamos felizes nesta noite poder compartilhar com vocês a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é uma doutrina principal para a nossa vida, porque a salvação da nossa alma, ela está revelada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, pastora Brasil, a paz de Cristo. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aos nossos amigos que nos visitam, que você se sinta bem na Assembleia de Deus Restaurar e que você também seja uma bênção na sua casa, convidando as pessoas da sua família para estarem conosco. As nossas reuniões, na Restaurar são reunião de família, reunião de restauração. E eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, você que não perde os cultos, que Deus continue abençoando você grandemente em todas as áreas da sua vida. Tome posse dessa palavra neste dia, em nome de Jesus. É verdade, em 30 minutos vamos resumir uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero abrir a Bíblia aqui, que ele gostaria de pedir aos irmãos que ficassem de pé para juntos lermos a palavra de Deus. Pegue agora a sua Bíblia Sagrada, abra no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, é o quinto livro do Pentateuco, que é composto por 5 livros da palavra de Deus. E vamos abrir no capítulo de número 5, versículo de número 10. Aleluia. Pode procurar. Lembrando você, glória a Deus, que nesta sexta-feira nós teremos culto de libertação às 19 horas. E não esqueça, no sábado nós temos a reunião de jovens às 17 horas. E lembrando também que neste domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Eu e a pastora Maria Brasil, a nossa família, nós vamos celebrar a ceia daqui e compartilhar com você, não é, pastora? Em nome de Jesus, tome posse da bênção. E olha, Deus, ele está conosco. A sua palavra é fiel e verdadeira. Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. E eu conto com cada um de vocês, viu, para não faltar no culto de ceia. É o casal que vai preparar a mesa, que já foi estipulado, que venha bem, organizadamente, para servir também a ceia do Senhor. A irmã sempre com um terninho abençoado, a irmã com uma camisa mangas comprida, porque é bom, é um momento muito especial para a gente estar, assim, a rigor mesmo, porque nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu convido os obreiros, você que tem a sua camisa manga comprida, venha com a camisa manga comprida, coloque uma gravata, se apronte, para estar na igreja no dia de domingo. Você não vem de qualquer maneira, você faça de tudo para você não vir de camiseta, faça de tudo para você vir social, uma camisa de manga comprida, uma gravata, Você é um oficial, você é uma autoridade de Deus na congregação. Vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando falamos de salvação, aleluia, a gente vê a vida do carcereiro, daquele carcereiro de Filipos, aonde Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que eles fizeram naquela prisão um grande culto a Deus. Quando um orava, o outro cantava. Quando o outro cantava, o outro orava. E ali, naquela prisão, naquele cárcere, todas as pessoas, porque para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. E todas as pessoas começaram a ouvir Paulo e Silas ministrando a palavra, orando, cantando e louvando a Deus. E eles fizeram daquele momento, não momento de murmurar, não momento de tristeza. Eles tinham terminado dos açoites, estavam presos com as mãos no tronco e com os pés no tronco. Ali estava todo mundo estava ali numa situação
de um desastre, mas ali eles começaram um culto para Deus, e olha o que aconteceu, né? A salvação do carcereiro, pastora Maria Brasil. Glória a Deus. Esse testemunho descrito na Bíblia nos faz lembrar de algo muito importante, da família. Aleluia. Né? Quando o Senhor usa, né, o apóstolo para falar, para ler para você sobre esta parte da Bíblia que diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, você tem que ter o quê? Você tem que ter fé para você ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E isso vai se estender à nossa família, amado. E será salvo tu e a tua casa. Não é isso que você pede? Você que está com o teu esposo desviado dos caminhos do Senhor, com teus filhos afastados da casa de Deus, o que você precisa para receber esta bênção é crer. Não deixe que a dúvida anule a sua fé. Coloque a sua fé em ação. Diga para Deus, Senhor, olha para o meu esposo. Tu és poderoso para salvar. Daí a resposta do apóstolo Paulo. Crê no Senhor Jesus. E vai ser salvo. Ele vai ser salvo. Tome posse. Não aceite essa vida de derrota, não. Erga suas mãos aos céus e comece a glorificar a Deus e dizer, só o Senhor na minha vida e é Ele que vai me dar esta vitória. Você vai poder trazer toda a sua família. Não se conforme, querido, de vir só você para a igreja. O teu marido fica em casa, a tua esposa fica em casa, os teus filhos ficam em casa. Não aceite isso aí, não. A família, ela está unida, reunida na casa de Deus. E só a tua fé em ação vai fazer com que esta realidade aconteça. Eu acho que no coração de muitos filhos, o pensamento dele é, a mamãe está orando por mim, o papai está orando por mim, eu não preciso da igreja. Não. Isso é um equívoco muito grande. Está aqui o apóstolo Paulo dizendo, é toda a família, louvado seja Deus. Então não se conforme de ver o teu filho longe de Deus. Só pare de orar quando você vem empenhado na casa de Deus, adorando o Senhor, servindo a Ele de todo o seu coração. Se for preciso você fazer sacrifício pelos seus filhos, faça. Se for preciso fazer sacrifício pelo teu marido, faça. Pela tua esposa, faça. Não se conforme, louvado seja Deus, de ver ele se distanciando da casa de Deus e parece que nada está acontecendo, parece que tudo é normal. Não é, querido. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, louvado seja Deus. Veja como começou para chegar a salvação para esta família. A Bíblia diz que havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Tinha um demônio na vida daquela moça. E a Bíblia diz que os donos daquela jovem, porque ela era uma escrava, tinham grande lucro por causa da adivinhação que ela fazia. E o texto diz que todos os dias, quando Paulo e Silas iam orar, o demônio falava no corpo daquela mulher, dizendo, estes dois que caminham aqui são servos de Deus, são pessoas de Deus, ouçam eles, mas Deus não precisa de palavra de demônio, Deus não precisa a pessoa incorporar, o que é que tu quer, demônio, conversar com o demônio, não, ele não precisa de testemunho de demônio, não. Naquele momento, Paulo disse, eu te ordeno, na autoridade do nome de Jesus, que saia do corpo desta menina, saia do corpo desta pessoa, desapareça. E o demônio obedeceu, porque Paulo falava no nome de Jesus. Eu creio que naquele dia, naquele momento, aquela moça, aquela jovem, recebeu o milagre da libertação e também o milagre da salvação. Porque Deus, ele não faz a obra pela metade. Deus faz uma obra completa na nossa vida. Não pense você, aleluia, que se você ficar aí no banco, de braços cruzados, que você não vai enfrentar luta. Todos nós enfrentamos batalha, mas nós
enfrentamos luta, enfrentamos tribulação, mas saímos da tribulação, saímos da luta com a vitória nas nossas mãos. O texto diz que eles foram acusados, foram presos, foram torturados, foram colocados dentro da prisão. Mas Deus, ele não tinha um propósito somente de manifestar o poder dele naquela praça, naquele setor, naquela área livre. Deus queria também salvar os que estavam encarcerados. Lembre-se de algo muito importante. O diabo, ele vai ser envergonhado quando uma pessoa se levanta contra a obra de Deus, fala contra a pregação da palavra de Deus, fala contra a oferta, fala contra o dízimo, fala contra a manutenção da ordem do culto, da manutenção do templo, da energia e tudo mais. Ela não sabe, aleluia, ela não está tendo ideia, parece que ela está fora de si, né? Parece que ela está fora de si, porque tudo é mantido com a cooperação dos fiéis, daqueles que são fiel para a obra de Deus, mantenedores da obra de Deus. Então, Deus abençoa o trabalho, Deus abençoa a obra, mas o levante é grande. As pessoas não ficam preocupadas quando alguém entra num bingo, entra numa casa de jogos, paga as rodadas e rodadas de cerveja para que mais tarde ela venha adquirir câncer de cirrose. Não, aquilo é normal, elas perderem o seu recurso. Mas quando a pessoa dá para a obra de Deus, aí perturba todos os demônios, né? Perturba todos os demônios. Naquele momento, aquela moça foi livre, foi liberta. Paulo e Silas estavam ali, acorrentados, encarcerados, mas eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Eles começaram a cantar e orar e a pregar a palavra de Deus, e lá dentro daquela prisão, aquele carcereiro estava ouvindo tudo. E a Bíblia diz que perto da meia-noite a terra tremeu. Houve um terremoto em Filipos. A terra sacudiu, né? E os cadeados, as correntes se quebraram. As portas do presídio se abriram e eles tiveram oportunidade de sair. A Bíblia fala que as luzes apagaram em todo lugar. E o carcereiro, sabendo que aqueles presos não estavam mais ali, segundo a sua convicção, ele pegou a espada para se matar. E Paulo disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E ele perguntou ao carcereiro: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? O que foi que Paulo disse, pastor? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação, ela vem de Cristo, amado. Aleluia. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, entregar nossas vidas totalmente a Ele. É verdade. Se aquele carcereiro se desespera, se mata, ele ia se matar. E não ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Louvado seja Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus aí. E a salvação, ela vem pelo ouvir. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Se eu me calar, se você se calar na sua casa, se não pregar a palavra de Deus para os seus, como eles vão crer? Como eles vão crer na palavra? Às vezes a gente passa muito tempo esperando e não toma nenhuma decisão. Cruza os braços: não, eu vou esperar uma hora qualquer dessa, meu filho vai resolver ir para a igreja. Uma hora dessa, meu marido vai resolver ir para a igreja. E não é assim, amado. Paulo, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi amarrado, sabe por quê? Porque ele pregou o Evangelho. Porque ele libertou uma moça endemoniada, com espírito de adivinhação. É verdade. Né? Está pensando que é fácil, querido? Não é fácil. A vida de cristão, quem disse que ela é fácil? Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece, né, legais, que é o caminho do mundo. Mas são caminhos de destruição. Mas a porta estreita, a porta que tem dificuldade, a porta que tem luta, ela nos conduz à salvação. Se o apóstolo Paulo se desespera naquele momento, né, começou aquele tremor ali, aquele terremoto, e ele se desespera,
ele não tinha ganhado a alma daquele moço e a família dele para Cristo. Verdade. Mas a Bíblia diz que ele se manteve firme. Então eu quero dizer para você que está agora, nesse culto, se mantenha firme na casa de Deus, querido. Se mantenha em comunhão com Deus. Dobra o teu joelho pela madrugada. A Bíblia diz que os que buscam o Senhor de madrugada, estes encontrarão. Verdade. Tira esse momento. Senhor, eu não vou me conformar de ver esse homem fora da tua casa. Aleluia. De ver o meu filho fora da tua casa. De ver a minha filha fora da tua casa, o meu genro, a minha nora, o meu sogro, a minha sogra. A Bíblia diz que foi toda a casa do carcereiro, eu e toda a minha casa. Então Deus, Ele tem enviado para você essa palavra hoje, para você não se conformar. Para você olha para os bancos da igreja, poxa, se toda a minha família tivesse tomado conta dessa parte aqui da igreja, a igreja estava cheia. Mas parece que eu quero a salvação só para mim. O meu filho está dando desculpa para não vir para a igreja, a minha filha, eu estou conformado. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele via aquele espírito maligno na vida daquela moça adivinhando, da chamando de homem de Deus. O diabo está fazendo isso. O diabo está botando coisas assim que as pessoas dizem, ah, nossa, mas não precisa ir para a igreja. Deus me ouve aqui em casa. Eu visitei uma moça, que ela estava, o marido totalmente escravo da droga, batia nela, violência. Ela disse, não, mas Deus me ouve aqui, Deus me ouve, eu tenho uma comunhão com Deus, eu não estou dizendo que você não tenha. Mas você tem que fazer um sacrifício. Aleluia. Tem que parar, tem que descruzar os braços, querido. Você vê o teu vizinho do lado da tua casa, você nunca fez um convite para ele para vir à igreja. Se importe com o teu vizinho, se importe com o teu irmão, sabe? Quando você vir para a igreja, entra no grupo da Restaurar, dá uma palavra. Diz, olha, irmão, se alguém está precisando de carona, eu vou buscar. Às vezes a gente precisa ser mais solidário. A gente não pode querer a salvação só para a gente. Se preocupe sim com a casa de Deus. Se preocupe com a casa de Deus, se ela está ornada, se ela está limpa. Tire um tempo para limpar. Tudo isso, mano, é anotado na agenda do céu. Às vezes sua casa está um brinco, está tudo no lugar. Aí você chega na igreja, o vaso está para um lado, a toalha está para o outro. Aí você diz, ah, mas esse aí não é papel meu, esse é papel de outra irmã aí. Ela sempre faz isso. Não é assim. Aleluia. A família de Deus, ela trabalha junta, juntinhas, unido. Se preocupe. Tem uma família na igreja, que é a família do Reginaldo, que um dia eu vi o depoimento dele, assim, que muito me alegrou. Que ele disse assim, o apóstolo, nós fomos lá na casa dele, e ele disse assim, eu gosto muito da irmã Rúbia, porque ela não desiste de nós. Eu achei aquilo muito lindo. Eu quero parabenizar a Rúbia por isso. Eu vejo o esforço. Ela não é jovem, a Rúbia, ela é casada, mas onde ela vem? Ela vem no grupo de jovens trazer pipoca para os jovens. Tem gente que quer o trabalho da igreja cresça, mas não por ele. Quer que cresça pelos outros. Não, o outro vai fazer. Eu estou aqui no meu cantinho, tá bom, estou conformadinha aqui. Não faz nada para o crescimento da obra de Deus. Aí sabe que a Bíblia fala para isso aí? Ai daquele, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Para o trabalho de Deus crescer, eu não posso cruzar meus braços. A Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Não é aqui, queridos. A salvação, para que ela... Você sabe que para a salvação acontecer, o que foi que aconteceu? Desde o princípio. O trabalho de Deus, ele foi puxado. Noé lutou ali 120 anos. E os outros profetas. E Abraão. E aí veio Jesus. Aí veio o discípulo. Nós estamos aqui. Para quê? Para que almas se rendam aos pés do Senhor. Glória a Deus. O carcereiro fez uma pergunta maravilhosa para a salvação. Ele, lá em Lucas capítulo 18, versículo 14, diz que quem se humilha a si mesmo será exaltado. E o que é que aquele homem fez? Ele desceu do cargo que ele estava. Talvez você, aleluia, possa nessa noite, nesse momento, descer da sua posição, descer até da sua profissão, te entrega como ganhador de almas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, se fazendo servo, com a pergunta para os presidiários. Estavam ali como presidiários. Quem sabe, eu lembro quando eu fazia visita na penitenciária, o preso não podia falar. Ele receberia soco, pontapé. Mas naquele momento, a pergunta daquele carcereiro foi essa:
o que é necessário para me salvar. O carcereiro estava propondo servir ao Senhor na condição de quê? De servo. Aleluia. Ei, você está aqui como serva. Você está aqui como servo. Assuma a sua posição diante de Deus. Não seja rebelde. Não se rebele. Aleluia. Em João capítulo 6, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Em João 6, 29 está a resposta, igual do apóstolo Paulo. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Os judeus e o carcereiro teriam que fazer uma coisa, eles teriam que crer no Senhor Jesus Cristo. E quem são os portadores desta palavra? Quem são os enviados desta palavra? São os anjos? Não. Quem são os enviados? São a igreja enviada. A igreja foi levantada para fazer isso, né? Aleluia. A Bíblia diz que não há divisão entre judeus e romanos, uma vez que ele veio para salvar todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. No momento que uma pessoa, no momento que você fala de Deus para alguém, esta palavra, ela não volta vazia. A nossa palavra, ela tem muito poder, porque no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada na nossa vida. Aleluia. A Bíblia é clara. Deus pode salvar. Ao homem é impossível se salvar. Aleluia. Mas para Deus não há impossível. Para o homem, o ser humano, você que acredita no homem, você que entra em parafuso quando alguém se desvia, quando alguém apronta alguma coisa, quem sabe uma pessoa, um líder, caiu em pecado, aí você, não, até sai da igreja, não. Eu e você, nós somos crentes na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que ao longo da caminhada para o céu, nós vamos ver Deus levantando pessoas, nós vamos ver Deus salvando pessoas, nós vamos ver pessoas sendo levantadas dentro do ministério, nós vamos ver pessoas sendo ungidas por Deus, aleluia, mas também nós vamos ver pessoas saindo do caminho. Agora, eu vou seguir quem sai do caminho? De maneira nenhuma. A salvação, ela é convicção. Crer, aleluia, é uma posição. Eu tomei a posição de crer de todo o meu coração. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, não é, pastora Brasil? Verdade, glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele também deu essa palavra para Nicodemos, né? Ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é um homem espiritual, uma mulher espiritual. E esse nascer do Espírito é abandonar o velho homem, aquele homem. A Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais. É verdade. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Esse é o novo homem. Aquele que nasce para Deus, abandona as práticas pecaminosas para seguir o quê?
um novo caminho. Aleluia. E eu tenho dito sempre que, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, vontade de quem? De Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então a Bíblia diz o quê? Que nós somos especiais porque nós não somos como os animais. Nós fomos formados, Deus pegou com a sua própria mão, nos formou. E nos formou para quê? Para que pudéssemos o adorar, né? Efésios capítulo 4, versículo 23 diz assim: e vós revistaste do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. O que é ser santo, querido? É ser separado. Como pastor eu vou me separar? Eu não vou mais falar com ninguém? Lá no meu bairro? Não. Mas ele vai olhar para você e vai ver que a tua forma de falar não tem palavrão, que os teus negócios não é negócio de uma pessoa atrapalhada que compra e não paga, que quando você está longe da sua esposa, você ouviu uma menina bonitinha, você já começa a piscar para ela, ou vice-versa. Você vai para a tua escola lá, que está só os teus colegas de trabalho, eles estão soltando funk pesado, você vai lá e dança, porque você acha que aquele ambiente ali não tem nenhum cristão. Não, querido. E são práticas erradas, porque nós somos o quê? Separados. E separado é para nós influenciarmos o mundo, mas não ao contrário. O mundo que eu falo são essas práticas. Se você está no seu ambiente de trabalho e os colegas começam a contar piada, contar mentira, falar da vida dos outros, a Bíblia diz: não fales mal um dos outros. Tem gente que fala tanto mal do outro que para ele já virou normalidade. E isso é pecado, querido. A Bíblia diz que aquele que fala do seu irmão, ele carrega para si o quê? Brasa de fogo sobre a sua cabeça. E a Bíblia também diz o seguinte: não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma medida que tu julgares, você vai ser julgado. Então tem que tomar muito cuidado, né, no ambiente do trabalho. É um lugar muito propício para você. Ou você se identifica como cristão, ou você se mistura com o pecado. Eu sou professora, como vocês sabem, e por muitos anos, quando nós estávamos na sala dos professores, a gente via assim meus colegas chegarem no final de semana, às vezes algum final de semana prolongado, contar tudo o que acontecia, de coisa errada que eles faziam. E uma certa colega se incomodou comigo, disse: tu, Brasil, não acontece nada porque você nunca fala nada. E aí eu simplesmente virei para essa minha colega: a minha vida particular não cabe a você saber ou deixar de saber. Aqui nós estamos num ambiente de trabalho e profissional. Se você quer saber sobre o meu plano de aula, se você quer saber como estão meus estudantes, se você quer saber como é que estão minhas pesquisas, eu te informo. Mas da minha família eu não preciso colocar para você. Por que, mano, a gente não faz isso? Porque geralmente a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. O que ele faz? Se houve um problema que você discutir com o teu marido, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te aconselhar errado. Ela vai, com certeza, ela não vai te dar um conselho dentro da palavra de Deus. Ela vai fazer você pecar mais ainda. Eu vi isso diariamente. E você sabe que de uma das escolas que eu trabalhei, eu ganhei 95% dos meus colegas para Cristo, por causa do testemunho da minha vida, da minha forma de trabalhar. Então faça isso e Deus vai te honrar. Nós vamos agora orar. Eu quero convidar você que está sentado, venha aqui para frente e vamos fazer uma oração agora. Coloque dentro do teu coração, apresenta toda a tua família. Você conhece alguém, um amigo, uma amiga, alguém de dentro da tua casa que ainda não abraçou essa salvação, que está desviado do caminho do Senhor? Vamos orar por eles. Vamos pedir perdão agora pelos nossos pecados. A gente peca por obra, a gente peca por pensamento, a gente peca inconsciente, consciente a gente peca. E chegou o momento agora de nós deixarmos no altar todo o mal contra a nossa vida. Quero pedir aos obreiros que estão aí, que peguem o óleo ungido. Enquanto eu e a Brasil oramos a Deus, vá ungindo. Eu vou fazer a oração e logo em seguida a pastora Brasil faz um encerramento, né? Vamos orar? Fecha os teus olhos agora. Pai maravilhoso, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus perdão sobre todos nós, a começar aqui no meu coração, Senhor.
a começar no coração dos obreiros, no coração de cada pessoa que está aí, meu Pai. Que todo mal venha cair por terra, que uma unção de vitória, que toda obra do mal seja desfeita contra a vida deles. Eu quero declarar, Pai, a salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha para aquela pessoa, meu Pai, da nossa casa, família, do nosso trabalho, uma pessoa que passa por nós, um vizinho, meu Pai, que ainda não conhece a palavra, que ainda não conhece a salvação. Salva ele, Senhor. Que o meu testemunho, o testemunho de cada pessoa que está aqui no culto, venha convencer esta pessoa que o caminho é Cristo, o caminho é Deus, o caminho é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E assim, meu Pai, fica conosco em o nome de Jesus. Pastor, te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido, Pai, e por cada irmão que está presente neste culto, que ele leve para sua casa esta palavra. Glória a Deus. E possa praticar, Senhor. Que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé sem obra é morta, nós temos que praticar o que nós ouvimos. Que cada um dos teus filhos sejam protegidos de todo mal, em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês que ainda falta a metade para pagarmos o programa de rádio. Eu já paguei a metade. E eu peço para Deus também, para cada um de vocês, Deus venha prosperar a vida de vocês. Aleluia. E que cada um de vocês sejam fiel no dízimo e na oferta, para ajudar na manutenção do programa da rádio. E também, amados irmãos, glória a Deus, quero pedir aos obreiros, no domingo, os oficiais, vim todo a rigor. Isso. Vim de gravata, honrar a igreja, honrar a congregação, né? Eu vim aqui, já que eu vinha da doutrina, coloquei aqui meu terno. Faça isso, coloque um terno. Quero dizer para todos que estão aí, não faltem no culto. Glória a Deus. Vocês são crentes em Jesus de Nazaré. Vocês têm a oportunidade de mudar a história dessa congregação. Vocês são obreiros. Vocês são homens e mulheres de Deus para fazer a diferença aí nessa obra, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Podem voltar ao lugar de vocês. Deus abençoe. E eu passo a palavra agora aos irmãos, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Paz.